A paz do Senhor, irmãos. Que Deus conceda a cada um dia maravilhoso na presença de Deus. E hoje vamos falar sobre mais alguns versículos da palavra de Deus. Vamos continuar falando sobre a obediência a Deus, que traz tanto benefício ao ser humano. No vídeo passado eu falava sobre Caim, né? E falava sobre Adão quando pecou e a terra foi amaldiçoada. A terra que ele ia plantar, que ele ia colher, que ele ia ter os seus frutos para suprir as necessidades da sua família. E depois Caim também, quando pecou, ele teve a mesma maldição. O Senhor falou que ele iria sair e quando ele lavrasse a terra, não daria mais o seu fruto. Tudo isso, qual era a causa? A desobediência, né? A desobediência é a causa de todos os males do ser humano. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Aí então, o que aconteceu? O tempo passou e nasceu um homem chamado Noé. Esse homem era filho de Lameque, não daquele Lameque lá que era quadrineto de Caim. Não, é outro Lameque, pai de Noé. E Lameque disse o seguinte, vamos ler. Aqui em Gênesis capítulo 5 e verso 28, vamos começar do 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, pai de Noé, né? E chamou o seu nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então o que ele estava falando, Lameque, a respeito do seu filho, Noé, que iria nascer? Que Noé, iria consolar os pais, né? Acerca do trabalho das mãos que eles tinham tido, quer dizer, que eles tinham sofrido muito durante aquele tempo para lavrar a terra, para ter o seu alimento. Eles sofriam muito nessa terra pecaminosa, né? Com todas aquelas coisas que foram colocadas na terra, que foi amaldiçoada através do pecado de Adão. Mas aí o pai de Noé abençoa Noé, Lameque abençoa Noé, dizendo que ele ia consolá-los, né? Por causa, e as obras da mão deles iam ser reconhecidas através de Noé, né? Porque Noé ele já tinha abençoado o filho dele, e Noé seria um homem justo, um homem temente a Deus. Olha a obediência aí de novo, um homem temente a Deus. E ele ainda fala, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quando ele amaldiçoou? Quando Adão pecou, né? Então, Lameque falou assim, agora, através de Noé, a terra será abençoada, porque Noé será um homem justo, um homem obediente a Deus, e abençoou o seu filho. E nasceu Noé e foi um homem justo. Noé era um homem muito temente a Deus. E nos tempos de Noé, o ser humano, o gênero humano se corrompeu de uma certa maneira que Deus falou, não dá para suportar mais, me arrependi de ter criado o homem, não dá para suportar mais, eu irei destruir a terra e tudo que nela há, os répteis, né, os animais do campo, tudo que nela há, porque o homem estava demais a violência, estava demais o pecado, como está hoje, né, irmãos? Estava demais, não dava para Deus suportar. Mas ele olhou lá do céu e viu um homem justo aqui na terra. Quem era? Noé, aquele que o pai dele o abençoou antes de nascer, dizendo que ele seria um homem justo e que ele ia recompensá-los, né? Recompensar o trabalho da mão deles daqueles anos todos, por causa da terra que tinha sido amaldiçoada. E o pai dele falou assim, e Noé era um homem justo, seus filhos eram criados no temor do Senhor. Aí Deus chega a Noé, que vocês sabem da história, né? Deus, depois de olhar para a terra e ficar triste com o pecado do homem, porque Deus se entristece com o pecado do homem quando nós não reconhecemos, não fazemos aquilo que o Senhor deseja que fizermos diante dele, que fazemos diante dele, aquilo que ele manda a gente fazer e a gente sempre teima e faz da nossa maneira e não da maneira de Deus. Deus fica triste, então ele olhou para a terra e ficou triste com a condição humana. O ser humano estava terrível, a violência estava terrível, a prostituição, tudo que havia de ruim tem aqui nessa terra. E ele se arrependeu, falou, vou destruir o homem, vou destruir tudo aquilo que eu criei. Mas olhou e viu um homem justo, Noé, e seus filhos. Aí ele falou para Noé que fizesse uma arca e que nela abrigasse um casal de cada animal
e toda a sua família, seus filhos, a sua esposa, porque Deus iria destruir a terra. Então veio o dilúvio. Veio o dilúvio sobre a terra. Por causa do quê? Da desobediência. Então o assunto continua. A desobediência do homem. A desobediência do homem, a nossa desobediência diante de Deus, continua causando muita desgraça no mundo, muita coisa ruim. E às vezes as pessoas falam assim, por que acontece tanta coisa ruim na terra? Mas não está vendo a violência, as coisas que Deus não se agrada, as abominações que Deus não se agrada, principalmente dentro das igrejas, acontecendo. Aí ficam perguntando, mas não sabem sentar e pensar, nossa, cada um pensando, como está a minha vida diante de Deus? E cada um particularmente vai se consertando. Aqui se tornaria o céu. Se todo ser humano resolvesse servir a Deus e obedecer a palavra do Senhor, o Senhor não destruiria mais a terra como está previsto no Apocalipse. Não haveria mais juízo, não tinha mais porquê. Mas o ser humano se corrompe a cada dia. Que nós possamos meditar nessa palavra e que possamos sentar para pensar o que devemos fazer para agradar o nosso Deus e viver em comunhão, em retidão diante dele, para que a nossa vida melhore, para que a vida da nossa família melhore, para que tudo se vá bem enquanto estivermos aqui nessa terra. Que Deus os abençoe e tenha um ótimo dia.